Eu ajudei a construir uma empresa que atingiu 100 milhões de reais sob aconselhamento em apenas 9 meses. Hoje a minha ideia é te contar um pouco mais sobre qual foi o passo a passo que eu segui para que isso acontecesse. São 5 passos que eu vou te apresentar e eles seguem o modelo, né, de crescimento de uma startup. Então eu vou abrir o Miro aqui, compartilhar com vocês, mas antes de mais nada eu sou o Ângelo, sou o Head de Receita da Outside, que é essa empresa aí que alcançou os 100 milhões. E bom, eu encabecei desde o começo aí toda a jornada de crescimento, desde o zero lá no começo de 2025 até a gente de fato chegar nessa marca bem relevante. E se você quiser acompanhar na prática tudo que a gente está construindo dentro da Outside, eu vou deixar o nosso site aqui embaixo que você pode aí entender um pouco mais sobre o produto que a gente entrega, beleza? Eu vou agora pro computador, pro Miro, para mostrar para vocês um pouco de cada fase, sem enrolação, então vamos nessa. Eu usei bastante desse framework aqui de Product Market Fit, né, o tal do PMF, que é quando a gente, digamos assim, tem um sinal de que o negócio está validado para que a gente conseguisse entender, né, cada uma das fases da Outside. Então, aqui a gente pode ver que você tem 4 etapas, né? A gente começa em Customer Problem Fit, que é a etapa número 1. A gente depois vai para Problem Solution Fit, que é a etapa número 2. Depois a gente vai para Business Model Fit, que é a etapa número 3. E depois a gente vai para o Product Market Fit, que é o 4. Então, são essas 4 etapas até o ponto de validação e a gente tem uma quinta etapa que é, digamos assim, a fase de escala, né? A fase de scale, que é onde a própria Outside está entrando agora e a gente vai ter esse desafio aí de desenvolver o negócio nessa fase de scale. A gente começa nessa zona aqui de Customer Problem Fit, onde a gente sabe literalmente porra nenhuma, a gente tem algumas hipóteses e aqui foi bem interessante porque no caso da Outside a gente veio de uma jornada de 7, 8 anos dentro da Criptomaníacos, que é um dos maiores canais de YouTube sobre cripto do Brasil, justamente gerando inteligência, entendendo o público, produzindo conteúdo. A gente passou por uma jornada bem extensa aí de go-to-market, onde o negócio começou entregando alguns produtos financeiros que a gente foi validando, entendendo, melhorando ao longo do tempo, até o ponto onde a gente realmente entendeu que o maior valor gerado estaria, né, nesse modelo de consultoria. Então, no caso da Criptomaníacos, né, a gente ficou construindo ao longo de todos esses anos, mas a ideia é justamente esse vídeo ele te ajude a encurtar muito esse espaço do caminho. E aqui vai uma lição muito importante, né? É muito comum que o negócio, quando ele esteja surgindo, né, a partir da primeira hipótese ali que você construa, ele passe por uma fase que a gente chama de pivotagem. Então, conforme você vai descobrindo novos desafios, vai descobrindo aquilo que tem que ser feito ao longo do tempo dentro desse negócio, para que ele atenda realmente as necessidades dos seus clientes, você vai ter que mudar muitas vezes de mercado, modificar totalmente o seu produto, então é super normal e foi isso que aconteceu aí entre Criptomaníacos e Outside ao longo desses anos, tá? Como é que a gente classifica essa primeira fase? Basicamente, por esse framework, né, você vai ter um MVP criado, você vai ter alguns cliques em anúncios, você vai ter visitas no seu site, você vai ter uma certa atenção sendo gerada em cima daquilo que você está buscando construir. Na prática, o negócio a gente começa construindo como realmente um funil de vendas, né? A gente começa construindo a parte de cima para ver se a oferta que a gente está fazendo para o mercado ela se valida e aos poucos, conforme a gente vai desenvolvendo esse negócio, a gente vai indo para camadas mais interiores até chegar nas principais definições de produto, tá? Então, aqui eu não digo que criar produto não é importante, na verdade uma das coisas mais importantes que você vai fazer ou que vai gerar um diferencial competitivo a longo prazo, mas é importante que antes de mais nada você tenha certeza de que as pessoas querem comprar aquilo. Bom, nessa primeira fase da Outside, tá? Isso aconteceu entre o final de 2024 e o começo de 2025, a gente entendeu todos os problemas que estavam inviabilizando os produtos anteriores. E a gente começou a conversar com potenciais clientes para entender dores e necessidades. Então, a gente já tinha, né, ali uma base bem extensa de algumas centenas de clientes de outros produtos mais low ticket que a gente já tinha vendido dentro da Criptomaníacos. E a gente começou a conversar com essas pessoas para entender de fato, né, o que elas estavam precisando, como é que a gente poderia atender, quais que eram as maiores dores, né, desse público como um todo. Depois disso, a gente entra na fase 2, que é o Problem Solution Fit. Então, aqui a gente vai colocar clientes para dentro de forma gratuita ou sem muito critério. Foi o que a gente fez também na Outside, ali no Q2 de 2025. Então, a gente colocou vários clientes sem olhar tanto para patrimônio mínimo, sem saber direito também o que a gente ia entregar. A gente foi construindo junto com eles. Então, a gente explicou que, cara, era um negócio em início, estava precisando de histórias, de cases de sucesso
que dali a 6 meses, um ano, a gente conseguiria contar para o mercado e aí, de fato, estabelecer a marca. Então, esses foram os nossos early adopters, né, que aceitaram aí viver essa jornada inicial junto com a gente. Então, foi muito um momento de a gente aprender colocando a cara a tapa, testar soluções, testar abordagens, testar os primeiros discursos comerciais que a gente tinha também para vender. E aí, bom, essa foi uma fase onde a gente patinou em várias coisas, né? Foi um momento onde a gente precisou começar a alinhar a geração de demanda do lado de receita, onde eu estava responsável, com também o desenvolvimento dentro de produto, né? Então, nesse momento, ao longo do ano passado, a gente construiu tanto uma área especificamente de produto, como a gente também definiu uma área de relacionamento com o cliente, diretamente dos consultores, né? Essa ponta final que vai conduzir essa relação, como também uma área interna de research, que basicamente construiria toda essa inteligência para nutrir todas as áreas do negócio. Então, a gente saiu daquela hipótese para clientes possivelmente interessados e agora a gente começa a desenvolver o corpo interno, né? Partindo disso, a gente vai para o Business Model Fit. Foi aqui que a gente definiu os 4 pilares do negócio, então a gente amarrou a vida do nosso cliente 360 dentro das soluções que a gente conseguia entregar. Então, hoje na Outside a gente trabalha planejamento financeiro como a base de tudo, né? O que a gente entende que a maior parte das pessoas não faz, principalmente aqui no Brasil. Depois disso, a gente vai para a construção de patrimônio, então olhar para a carteira, olhar para ativos, o que você já tem hoje, quais são os seus déficits, como é que a gente alinha isso a perfil de risco, carteira internacional, cripto tradicional, etc. Depois disso, a gente vai para otimização, então como gerar mais a partir daquilo que você já tem. E por último, a gente fala sobre sucessão e autocustódia como último pilar, então como você transmite tudo que você construiu ao longo da vida para as próximas gerações. E bom, isso ele foi amarrado, né, tanto na parte de discurso comercial, como a gente foi trabalhar os nossos argumentos de vendas, a nossa jornada, como também o passo a passo dentro de produto. E aí isso é conectado através de um Service Level Agreement, que é um SLA, né? Então é um acordo entre duas áreas sobre qual vai ser a passagem de bastão, como é que a gente vai conduzir o cliente, né, ao longo dessa jornada. Então essa vai ser a fase onde você provavelmente vai ter clientes aí pagando pelo seu piloto, pelo seu MVP, você vai ter um processo de vendas que ele é mais escalável, então você vai começar a ver padrões dentro do seu processo de vendas que você vai conseguir aplicar para certos clusters de clientes. Aqui dentro da Outside, por exemplo, a gente identificou o nicho de médicos, o nicho de empresários, de advogados. Então a gente foi identificando as peculiaridades desses públicos e montando, né, pitches comerciais, modelos de comunicação e de condução dentro do produto que faziam sentido para essas pessoas. Bom, depois disso a gente vai para a parte de Product Market Fit, que é justamente o ponto que a gente estava no final do ano passado até o comecinho desse ano, onde a gente vai ter aí uma retenção alta, começar a diminuir as taxas de churn, porque a gente agora já tem um modelo bem mais mapeado, e também uma repetição, uma consistência maior nas vendas. O que aconteceu, por exemplo, de setembro até agora, a gente conseguiu estabelecer uma média muito consistente de métricas, de volume de vendas, quais são as taxas de conversão dentro do funil, qual que é a produtividade por vendedor, qual que é a produtividade por consultor na hora de atender os clientes finais, quantos leads que a gente tem que gerar por mês para conseguir atrair aquele volume de capital, quais são as, digamos assim, variações, né, o quanto os fatores externos como queda ou subida de mercado influenciam dentro da nossa operação, e a gente vai ter, né, então os primeiros cases de sucesso. Aqueles clientes lá no começo, na fase de Customer Problem Fit, Problem Solution Fit, que a gente colocou para dentro sem muita ideia, mas vendendo, né, esse sonho, né, deles serem nossos early adopters para a gente conseguir entregar esse case de sucesso dali a 6 meses, um ano, a gente começou a validar dentro desse Product Market Fit realmente entregar resultado para essas pessoas. E a gente também tem um ponto muito positivo que é o boca a boca, né? Então os clientes, eles, além de aportarem mais dinheiro, eles estão indicando para amigos, isso faz com que a gente crie um flywheel positivo, onde as coisas elas se retroalimentam, né? Então a gente tem um modelo de negócio que funciona, onde os clientes entram consistentemente mês a mês, a gente cresce em capital sob aconselhamento, esses clientes vão ganhando confiança, colocam mais dinheiro, indicam para amigos e assim a gente cria um ciclo muito virtuoso. E agora a gente está justamente entrando no próximo passo, né, que é o passo de scale. Estabelecer canais proprietários de aquisição, então todas as redes, né, da empresa fora Criptomaníacos se desenvolverem também. Se você é dependente de canais de terceiros, como, sei lá, anúncios, eventos que não são organizados por você, qualquer coisa nesse sentido, você
uma hora ou outra vai acabar espremendo muito a sua margem e você vai ficar em apuros. Então, já vivi isso em outros negócios que eu ajudei a construir, e a melhor coisa que você pode fazer onde você deve gastar grande parte da sua energia, principalmente se você é um cara aí mais focado em aquisição, marketing, vendas, é na construção desses canais. São eles que vão permitir com que você tenha um crescimento a longo prazo com custos muito baixos e um LTV muito alto. Então a gente vai fazer aquela espécie de boca de jacaré, né? A gente tem custos que ficam estáveis enquanto a gente tem uma lucratividade, né, um caixa, um faturamento sendo gerado muito alto. Além disso, né, como outro objetivo, a gente tem o processo de iteração constante dentro de vendas e produto. Então aquele SLA que eu comentei com vocês, né, essa flywheel positiva, ela tem que acelerar ainda mais, ou seja, as áreas elas precisam estar cada vez mais integradas para que a gente consiga entender ponta a ponta tudo que está acontecendo com cada um dos clientes. Isso passa por uma metrificação completa do funil, onde a gente vai entender exatamente onde estão os gaps da operação. Então, cada pequena modificação de às vezes 1, 2, 5% dentro de uma etapa do seu funil consegue melhorar e muito a eficiência operacional do negócio, e muitas vezes, dependendo aí da área que você atuar, vai ser a diferença entre você dar lucro ou você ficar no prejuízo. A gente também está falando aí, né, de fluxo de aquisição interno de talentos. Cara, mercado cripto é uma bolha, a gente tem uma certa dificuldade em atrair bons talentos aqui dentro, e uma coisa que a gente precisa fazer, e na verdade em qualquer negócio, né, é muito difícil de achar pessoas boas para trabalhar, principalmente se você tem um negócio em alto crescimento, que tem exigências muito peculiares. Uma das outras coisas que você deve gastar muita energia é em saber contratar essas pessoas. Esse também é um momento onde você já queimou bastante caixa e você precisa começar a fazer ajustes de custos operacionais para justamente deixar o negócio saudável e com um caixa crescente a longo prazo, e onde você vai começar a dar lucro, e aí é preciso ver tudo que não deu certo ao longo desse último período, desses últimos 6 meses, um ano, e começar a cortar fora sem medo para conseguir continuar crescendo. É um momento onde a gente vai começar a desenvolver tecnologia e soluções próprias. Então, além, né, de canais de aquisição proprietários que ajudam a construir muito valuation, que ajudam a gerar muito valor para o negócio, você desenvolver código próprio, né, ainda é muito valioso para ter isso bem estabelecido, bem como processos internos. Expansão da esteira de produtos. Então, até agora, o foco, né, da Outside foi pegar A mais B e transformar em C. Né? Então, é como uma fábrica de salsicha. Você vai colocar carne, você vai colocar tripa e vai sair uma salsicha no final. Então, essa foi a ideia, a gente provar para o mercado que a gente conseguia criar uma sequência de promessa e entrega que realmente fosse consistente, e a partir disso aí a gente começa a expandir a nossa esteira, né? Tanto para produtos mais high ticket quanto produtos mais low ticket. Assim a gente consegue trabalhar com toda a demanda reprimida aí que a gente tem de mercado. E por último, talvez aí uma das únicas coisas, se não a única, que vai permitir com que o seu negócio passe pelo Vale da Morte de forma mais tranquila e que você não precise aumentar progressivamente aí a burocracia dentro do seu negócio, é a construção de uma cultura forte. Nada disso aqui, tudo que a gente viu até agora no vídeo, sobrevive se você não tem pessoas extremamente comprometidas e compradas com o seu negócio. De nada adianta você construir uma solução escalável, que tenha clientes e tudo mais, se no fim das contas as pessoas que trabalham junto com você têm uma rotatividade muito alta, não estão felizes fazendo aquilo que elas fazem, ou que elas não deem o seu máximo. Tudo isso impacta de forma extremamente negativa a perpetuidade desse seu negócio. Então, cara, o que eu mais vejo são empresas que começam ali de forma super acelerada, com seus 5, 10, 20, 25, 30 colaboradores, e aí a cultura não foi bem trabalhada ao longo desse tempo. A gente chega nesse momento, o negócio é obrigado a encolher novamente para aí conseguir, de fato, voltar a crescer depois, chegar aos seus 40, 50, 100 funcionários. Então, para que isso não aconteça e que você consiga manter essa consistência de crescimento ao longo do tempo, cultura é a chave disso tudo para ser trabalhado. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com esses 5 passos para que vocês consigam construir o negócio de vocês. Você não precisa aí construir um negócio de 100 milhões em 9 meses como a gente fez, até porque isso já veio de uma construção de vários anos antes, né? Mas você pode construir algo, né, de muito sucesso nesse mesmo tempo usando, né, essas 5 fases que eu te passei. Vamos voltar rapidamente. No Customer Problem Fit, a gente vai levantar hipóteses sobre o mercado. No Problem Solution Fit, a gente vai começar a colocar os primeiros clientes para dentro, lançar MVP e vai entender o que tem que ser feito a partir de quebrar a cara.
Depois disso, a gente vai para Business Model Fit, então a gente começa a desenvolver um processo de vendas mais consistente, a gente começa a atender os primeiros clientes ali que ficam satisfeitos. Depois disso, né, no Product Market Fit, a gente vai começar a identificar bem os padrões do mercado, o que nos leva ao passo de escala, onde a gente tem todos esses desafios aqui de construir canais e realmente fazer o negócio bombar. É isso, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se esse conteúdo foi valioso, deixa o like, comenta, se inscreve no canal, me dá uma força lá no Outside também e nos vemos na próxima. Um abraço e até mais.